paz, hoje é 15 de junho de 2021, terça-feira, está começando mais um Despertando com a Palavra, graças a Deus. Como você é? Como você se considera? Você se considera uma pessoa tranquila ou você se acha precipitado, empolgado no agir sem sabedoria ou empolgado, mas com sabedoria? É isso que nós vamos aprender, vamos falar hoje. Nós não podemos ser precipitados. Não seja precipitado. Não tem um ditado popular que diz assim: os apressados comem cru? Para os canibais, sem problemas. Alguns pratos, em algumas culturas, sem problemas. Comer cru, uma carne sangrando, não é muito nosso perfil. Nós precisamos esperar o cozimento dessa carne. O cozimento tem coisas que só devemos comer cru, outras só cozidas. Para isso, nós precisamos de discernimento, de saber exatamente a hora e o que comer cru, o que comer cozido. Mas sabe o que nos faz perder bênçãos do Senhor? Viver uma vida aflita, nervosa, é a precipitação. Quantas pessoas vivem angustiados porque agiram de maneira precipitada e depois do agir nada pode ser feito. Por isso que devemos pensar bem antes de agir, antes de falar algo, antes de fazer algo. Sabe aquilo tudo? Qualquer coisa que você estiver aí pensando antes, ore e se entregue ao Senhor. Veja o que a palavra de Deus diz em Provérbios 19:2. Não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com os pés erra o caminho. Esse Provérbios nos mostra justamente a importância de sermos pacientes, de buscarmos a sabedoria, de antes de qualquer ação, buscarmos a orientação do Senhor e compreender verdadeiramente qual caminho seguir, um caminho que não nos traga tristeza, um caminho que diminua as aflições, as decepções, porque nesse mundo nós teremos, nós não podemos evitá-las, certas aflições, decepções, mas que essas aflições e decepções sejam amenizadas e que não nos tire o ânimo, o desejo de prosseguir. E quando agimos impulsivamente, sem buscar o autocontrole de maneira precipitada, somos levados por um caminho da qual muitas das vezes vem o arrependimento. Por isso nós devemos ser pacientes, cautelosos e prudentes para esperarmos que as coisas aconteçam no momento oportuno. Apressar as coisas, adiantar o tempo todo, não é uma decisão muito prudente e sábia. É preciso saber esperar para que se possa ter aproveitamento total de qualquer decisão. Mas muitos nem são precipitados, mas isso não quer dizer que são cautelosos e sábios. Muitas das vezes estão paralisados, apáticos. Uns são apressados demais, outros parados, quietos demais. Por isso daí essa reflexão e essa necessidade de entendermos o tempo de Deus, de buscarmos a Deus um amadurecimento que é adquirido através do tempo de Deus, através das experiências que vivemos dia após dia. Devemos buscar o fruto do Espírito para não sermos precipitados, que é o domínio próprio. A palavra de Deus nos orienta a termos domínio próprio, a saber se controlar. Isso é muito importante, porque nem todos os nossos impulsos, nossos desejos daquele momento, eles são bons. Então, por isso que nós devemos buscar esse controle, buscar sabedoria, não agir de maneira precipitada. Quem vive apenas para satisfazer a carne, o agora, os prazeres, sem se preocupar com as consequências, acaba caindo em pecado, acaba se decepcionando, acaba perdendo tudo, perdendo todo aquele esforço de fazer algo e não ser frutífero e não valer a pena. Deus está à disposição para nos ajudar através do Espírito Santo a termos domínio próprio. Domínio próprio é a gente ter o autocontrole e não viver em direção ao pecado.
Agora vivemos, entendemos que quando nós buscamos o caminho do Senhor, nós devemos viver para agradar a Deus, para fazer o que é bom, para fazer o que é certo, para fazer o bem ao próximo, ter domínio próprio, nos traz liberdade para fazer o que é certo. A palavra de Deus diz que em Provérbios 16:32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Porque às vezes a gente conquista de um lado e perde do outro. Mas sermos pacientes, buscarmos e nos manter no domínio próprio, buscar a Deus, isso é muito importante. Ter o espírito, não viver parado, não. Eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada e nunca tomar essa decisão. Se chega o momento de tomarmos a decisão, precisamos estar em Deus, envolvidos e cheios do Espírito Santo de Deus, para que possamos ter a resposta e saber a decisão que tomar. Porque de que adianta você não tomar decisão nenhuma? Isso também não é sabedoria. Não podemos ser mornos, temos que ter uma decisão em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E nós só conseguimos não ser precipitados quando somos equilibrados. Então, por isso que em nome de Jesus, reflita antes de falar e antes de tomar qualquer direção, qualquer decisão. Não vá por um caminho da qual não seja direcionado pelo Senhor. Querido Deus, Pai amado, por favor, nos ajuda a termos sabedoria e enxergarmos o que é melhor, o que é correto, o que é verdadeiro. Nos ajuda a esperar com paciência o momento certo para que as coisas aconteçam. E não permita, ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos precipitados. E não permita que venhamos nos desviar dos teus caminhos, que sejamos tão preocupados com o barulho do mundo e que não ouçamos a tua palavra para compreendermos e entendermos qual direção seguir, que caminho seguir, porque a nossa alegria, Senhor, é viver para servi-lo e honrá-lo, ó Pai. Queremos, através de nossas vidas, honrar o teu nome verdadeiramente, ó Pai. Nós oramos para que isso venha acontecer, para que sejamos sábios e não precipitados. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Tenham um bom dia. Fique na paz do Senhor. Que você tenha sabedoria de buscar a Deus antes de tomar qualquer decisão, sem agir de maneira precipitada. Tenha um bom dia, fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.